Olá, esse é o vídeo que a gente compartilha as leituras que a gente andou fazendo aí por esses tempos. Fique à vontade, se você quiser, colocar aqui livros que você leu, que você gostou, ou aquele que você não gostou tanto aqui nos comentários desse vídeo no YouTube. Por 2 anos não seguidos, 2020 e esse, coincidentemente, mas eu acho que o meu inconsciente que foi conduzindo o meu desejo de ler, eu li histórias relacionadas à vida de Jesus Cristo, no período um pouco antes da Páscoa. Acho que isso é um pouco inconsciente, sabe? Porque eu não planejei, vocês sabem aqui que eu não planejo leituras, né? A gente lê aqui por vontade mesmo, a gente tenta fugir pelo menos um pouquinho dessa coisa de produtividade. E o primeiro foi em 2020 com o Evangelho segundo Jesus Cristo do José Saramago. E esse ano eu acabei pegando A Última Tentação. Eu vou tentar falar o nome do escritor, que é o Nikos Kazantzakis. Nessa mesma pegada do Saramago, aqui a gente tem uma visão romanceada da vida de Jesus Cristo e uma visão pegando, de certa forma, eu posso falar um pouco mais humanizada, sem conotação religiosa, digamos assim, da vida de Jesus Cristo. Eu acho que são 2 escritores totalmente diferentes. Eu acho que Saramago é maravilhoso. Só que assim, o meu gosto acho que pendeu por muito pouco ler essa trajetória de Jesus pelo ponto de vista do Nikos Kazantzakis. Ele vai utilizar, me pareceu que ele vai utilizar essa coisa de uma luta, né? Como o olhar dele sobre Jesus é de um homem que lutou contra o desejo das coisas daqui da terra, né? Das coisas, de satisfazer os próprios desejos. Bem, aí eu acho que vai de cada um com a sua convicção religiosa, assim como no Saramago. Esse livro também foi alvo de muita crítica. O próprio autor, o que eu acho assim triste, né? Porque se a gente pensar que uma religião cristã, né, normalmente busca repetir os passos de Cristo, né? Um pouco isso, né? Se religar, né, com Deus. Como é que pode violentar, né? Cometer atos de violência contra pessoas que escrevem, né? Independente de ser religiosas ou não. Enfim, eu não senti nada assim desrespeitoso, mas eu entendi. Porque quando se humaniza Jesus, e aqui ele coloca como que Jesus, vamos botar assim, a parte sexual sempre pegou muito, né? Eu acho que para muitas religiões. Então, Jesus, como qualquer homem, ele vai em um determinado ponto da vida escolher se dedicar a uma mensagem que ele quer passar. Ele tem uma revelação, ele sente que tem algo além para fazer aqui na Terra e vai, a partir desse ponto, lutar contra essa coisa de desejo sexual com mulheres e tal. Então, deixa eu entender aqui que houve, como sempre, eu acho que eu já falei em outros vídeos, assim, aquela coisa de Jesus e Maria Madalena, mas que eu amo esse assunto. Eu shippo, eu inclusive shippo, eu acho que seria bonito, né, ter esse chip, eu acho. Porque nesse caso aqui eu acho que ele coloca uma questão muito que eu gostei bastante, que é a questão do crucificador. O que é o crucificador? E eu nunca tinha parado para pensar, né? E ler esses livros faz a gente, às vezes, pode ser até, as pessoas podem até achar que não é possível, mas assim, acho que quem tem a fé, eu acho que a fé até aumenta, sabe? Porque eu nunca tinha parado para pensar no rompimento, na ruptura que Jesus faz com relação à sua ascendência, porque ele é filho de José, um carpinteiro, e o que ele produzia, né? O trabalho dele até ele abandonar tudo e seguir pro deserto. Ele fazia cruzes, né? Cruz que crucificavam pessoas, e esse me parece
primeiro ponto de angústia que ele tem para abandonar o seu ofício. O tempo todo nessa história a gente vai ver o Judas, que quando ele aparece, eu demoro para perceber que é o Judas, sabe? Eu não sei você, leitor, mas eu achei, inclusive, a linguagem do Nikos um pouco assim enigmática, o que é bom e às vezes é ruim, porque às vezes a gente sente que tá um pouco perdido, principalmente no começo de quando ele tá narrando a história, mas é uma história tão conhecida, não sei também se é conhecida pra todo mundo, que a gente depois vai se situando na versão dele da história. Outro ponto que me pegou aqui é a linguagem, uma linguagem muito bonita, muito épica. Cada cena que ele vai começar, cada capítulo, parece que ele narra a natureza, e a natureza parece que tá recebendo uma certa santidade que há em Jesus, ou naquele povo, na luta daquele povo. E um ponto também positivo que me fez lembrar é o Contato Caligares, que em uma das palestras que eu assisti dele aí pela internet, e me fez, eu acho que o Nikos foi nesse ponto, que é essa coisa da família. Eu acho que ele apontou algo que muitas vezes eu acho que a gente esquece, que as pessoas que se falam tão religiosas e se falam tão, principalmente aqui, se a gente for pensar na sociedade brasileira, talvez, né? Se falam tanto que são pela família, mas que no fundo, lá na vida de Jesus, ele não foi pela família, né? Ele não, as pessoas que vão ter rompimentos com o que está estabelecido na época não vão pela família, assim, não vão lutar pela família, não vão ser da família. E Jesus, ele é o primeiro a sair do rumo que se era esperado para a época, que era que ele seguisse o caminho do pai, o ofício do pai. Ele, de certa forma, a Maria fica muito desesperada porque vê o filho saindo e já sendo considerado profeta, e ele também vai conversar com pessoas que vão ser os apóstolos dele lá, as pessoas que vão seguir. Ele vai trazer essa mensagem assim: não, o seu lugar, se você está sentindo que você quer lutar por algo, você não tem que ficar com a sua família, né? Então eu me lembrei muito disso, que talvez algumas crenças assim deturpem um pouco essa lógica da família, né? Acho que a gente precisa, claro, com várias aspas aqui, né? Mas é bom, importante pensar a lógica daquela época. Então, a segunda peça de Shakespeare que eu li foi o Macbeth. Foi uma experiência um pouco menos empolgante que Otelo, mas eu acho que por conta do material que eu já tive acesso, né? Tem a playlist aqui no canal, caso você queira se preparar para ler as peças do Shakespeare, poder aproveitar mais as peças do Shakespeare. Acho que por conta desse material eu pude aproveitar as trajetórias inversas que é da Lady Macbeth com o Macbeth. Macbeth é uma peça que trata sobre desejos, né? Macbeth é o cara que tá chegando acho que ele tá chegando de uma guerra ou de uma batalha, algo que ele tá fazendo pelo governo. Ele tá crente que o rei Duncan vai dar uma terra, né, para ele ser rei, a de Glamis, enfim, de algumas terras. Ele vai ser o sucessor, seria ele que poderia isso ser feito, mas o rei Duncan vai dar uma de, como é o nome disso? Nepotismo, e vai passar pro filho. O que nessa época, pelo que eu vi nos vídeos, né, do pessoal que estuda lá, do José Garcês Girard, e ele na verdade vai ouvir, na verdade ele já ouve as bruxas nessa peça. Eu pude aproveitar como que elas têm que depois eu quero ver na Odisseia, tá? De Homero, que diz que tem um link aí, porque as bruxas, elas são vistas de modos diferentes entre o Macbeth e o amigo dele, o Banquo, porque as bruxas já dizem assim, olha, induzem, né? Você é rei de Glamis, rei de não sei onde. E ele fica, opa, sou rei. Então vem o desejo de Macbeth, olha, eu quero ser rei e eu vou ser rei, né? Assim, então Shakespeare já começa, do que eu aprendi, é que nós vamos passar a olhar a partir de Shakespeare, né, do ponto de vista histórico,
nossos desejos individuais, o que antes a gente pensava talvez mais aí em algo que a gente não queria, não tinha dilema de que a gente achava que a gente tinha que ser uma coisa e ia ser. Não tinha isso porque a gente já era pré-determinado. Se a gente nasceu, aí o link com o livro do Nichols, né? Se a gente nasceu artesão, a gente vai ser artesão como nosso pai foi artesão e pronto. E não tinha tanto esse dilema. Aí o Macbeth, ele vai ouvir a Lady Macbeth, que vai induzir, olha, você quer ser rei, e aí você vai fazer o quê? Você não é homem, né? Então assim, ela planta algo que já tá dentro da cabeça dele. E sim, eles vão, e a Lady Macbeth inclusive tá mais empolgada do que ele. Eles vão matar o rei, mas aí uma coisa leva a outra, eles vão matando aí a rodo. Só que assim, os arcos são opostos, né? O legal da peça que eu gostei de ver foi a Lady Macbeth. Eu acho que ela sai de uma posição de que tava na teoria, de que o marido merecia e tal, só que ela vai ver na prática o sangue não leva a nada bem, né? Então a nada de bom. Então ela fica depois surtada, a cena dela surtada, que é forte, assim, eu gostei. E o Macbeth, que eu acho que no final me ficou uma sensação de que ele tenta colocar a culpa de tudo que ele fez nas bruxas e na Lady Macbeth, mas já tava tudo na cabeça dele. Enfim, pena que não foi igual ao Otelo. Eu pensei de Macbeth ser uma peça até, na minha experiência de leitura, melhor do que o Otelo. O Otelo eu gostei mais, porque eu acho que eu dei risada, não sei se dá pra rir, mas em algumas partes com o Iago, o discurso eu achei engraçado. E Macbeth foi uma peça mais dura, foi uma peça que tinha momentos que eu ainda talvez precise de mais repertório, aí talvez uma releitura para poder aproveitar mais. Então a gente segue conversando aí no canal também sobre Shakespeare. Dá uma olhada se você está inscrito para poder acompanhar. Chegamos a Damian do Hermann Hesse. Esse é o segundo Hermann Hesse que eu leio e eu gostei mais do que o Siddhartha. Eu comecei lendo esse escritor que tem muitos fãs, né? Com o Siddhartha, só que foi um pouquinho decepcionante, eu achei. Aí eu acho que o Damian já foi um pouco melhor a experiência, apesar de ter notado algo no escritor, ter descoberto o que realmente no escritor ele mantém, pelo menos nesses dois livros que eu li, que eu acho uma coisa um pouquinho panfletária. Quando a mensagem, assim, eu gosto das mensagens do Hermann Hesse, tá? Aqui no Damian, tá? Pra eu falar um pouco do que é a história, e aí eu volto nesse ponto. O Damian, ele vai contar a história do Sinclair, que inclusive parece que eu descobri lá pelo clube da Maria Camila Moro, CLA, tá? Que eu falei aqui no vlog de diários, tá? Vou deixar aqui o link pra não me repetir. Então, tá tendo discussão do CLA nesse momento aqui, que é o Clube de Leitura Normal que eu tô gravando esse vídeo. E lá ela já falou que o Hermann Hesse, ele publicou o Damian com o nome do Sinclair, que é o protagonista da história. Então a gente vai acompanhar a juventude do Sinclair. Ele é muito angustiado com a vida, ele quer achar um propósito. Ele tá naquela fase, eu acho que de adolescência mesmo, vivendo o desejo, só que a segurança dele tá dentro da família, fora da família, nas ruas. Ele vê a questão do mundo, da insegurança, dá medo, mas também da curiosidade. Ele quer se afirmar, descobrir quem ele é. E a gente vai acompanhar uma espécie de, que é chamado em inglês de come to age, amadurecimento. Ele vai se descobrir espiritualmente, se descobrir em termos de crença, se fazer questionamentos, especialmente quando ele encontra esse sujeito que se chama Damian. E então, toda a formação intelectual do Sinclair é que, ao mesmo tempo que eu gostava, chegava uma hora que eu não gostava. Não gostava, mas o não gostar é só porque pra mim, muitas jornadas de amadurecimento espiritual, quando a gente tem uma mensagem que ela é aprendida pelo protagonista, fica parecendo que na história aquele protagonista tá dizendo isso pra nós. Isso acontece muito, Os Miseráveis tem isso, os livros do Dostoiévski tem. Só que assim,
eu tenho a sensação que com o Hermann Hesse, e isso aconteceu no Siddhartha também, parece que a história para um pouco em termos de enredo para incluir aquilo que o escritor quer passar pra gente, como se não fosse muito orgânico com a história. É isso que eu tenho uma sensação com ele. Mas isso não quer dizer que o livro não seja bom, isso não quer dizer que eu tenha assim como um dos preferidos o Demian, porque ele aborda, ele passa muito por questões ligadas à religião, que eu gosto. Ele passa por essas questões trazendo um pensamento de que as coisas terrenas também tem algo de sagrado dentro das coisas terrenas, o que eu achei que ampliou essa visão cristã. E diferente até do Dostoiévski, que já fala da ambivalência, de que possivelmente a maldade das coisas aqui na Terra coloca em xeque se realmente existe o Deus. Aqui parece que Deus está inserido, não na maldade, mas nas coisas daqui da Terra, terrenas, em que algumas coisas até são, pelo ponto de vista da doutrina, como o desejo, o sexo, visto como algo ruim. Pode ser que não seja, pode ser que isso seja também dentro de um sagrado. São questionamentos que eu achei interessantes. Eu gosto dos questionamentos que ele fala que a nossa vontade não é livre, a gente acha que a gente tá conduzindo a nossa vida, que a gente tá realmente, a gente faz escolhas, mas a gente tem um fio aí que tá chegando na gente que a gente não controla. Sem contar que até as nossas escolhas são feitas baseadas em coisas que a gente pode não saber, como inconsciente, né? E isso é tratado aqui no livro também. Bem, o escritor Hermann Hesse foi influenciado pelo Jung, e o Jung vai aparecer em alguns momentos aqui, eu acho que de um jeito assim didático também, demais um pouco. E eu gosto também da ideia que o Sinclair vai descobrir, como que nós estamos no outro também, porque aquilo que fica em nós do outro, nós estamos lá no outro. Então aquilo que nos irrita quer dizer mais sobre nós do que do outro, né? Aquilo que a gente está se sentindo atraído no outro também quer dizer mais sobre nós do que da própria característica do outro. E também para outra ideia muito boa que está aqui nessa história, que eu acho que vale a pena, é a questão do nascer, né? Ele bota em xeque toda aquilo que talvez a gente esqueça, né? Pelo menos eu não parava para pensar sobre isso, né? Há uns anos atrás eu me lembro que em uma sessão de terapia, e eu acho que o Hermann Hesse é muito ligado aí nessas coisas da psicanálise, né? Ou pelo menos a psicologia, por causa parece que ele teve aí a terapia junguiana, ele chegou a fazer com o próprio Jung algumas consultas. Então ele vai falar da questão do nascer, da dor que é o nascer, como que esse trauma todos vão passar, né? É a dor de sair de um ambiente uterino, de útero, para o ar, para respirar. O quanto que isso é bom, porque nos traz a vida, mas também em termos de corpo é sofrido. Me aventurei a conhecer o Henry James por causa da Clarice Corsi, que produzia conteúdo aqui para o YouTube. Uma pena que ela não produz mais. E tem um vídeo dela que ela fala do amor dela pelo Henry James. E aí eu busquei o Henry James e eu entendi o que ela falou. O Henry James realmente é um escritor especial. Eu li Pelos Olhos de Maisie. Agora o Henry James, pelo menos, chegou até mim pelo livro que eu ouvia muita gente falar, que se chama A Outra Volta do Parafuso, que é uma espécie de suspense. E eu comprei A Outra Volta do Parafuso já tem acho que uns 3 anos, mas acabou que eu não tive vontade assim de ler tanto assim, então tá aqui esperando. Só que Pelos Olhos de Maisie me deu muita vontade por conta da questão do divórcio. Eu acho, eu não tô lembrando aqui se eu li algum livro clássico mais antigo falando sobre o tema do divórcio, principalmente sobre o olhar de crianças. Eu tenho uma queda por histórias que são contadas do ponto de vista infantil, ou tendo uma criança como narradora, ou então pela terceira pessoa, né, é aquela terceira pessoa
que foca num personagem, é o narrador do Harry Potter e tal. E aqui o Henry James faz com a Maisie, que é uma criança. A gente vai acompanhar ela saindo um pouquinho da infância, começando aqui assim, uma pré-adolescência, digamos assim. E os pais dela se divorciam. E ao longo da história toda a gente vai ver a Maisie como no centro da briga do casal e o decorrer da vida deles. Então o casal, ele se separa, e ele não se separa de uma forma amigável, assim. Um critica o outro, e eles usam a Maisie como forma de atingir o outro. Acho que teve duas coisas mais fortes para mim nesse primeiro contato com o Henry James. Primeiro é o tema de como o Henry James consegue colocar as emoções da Maisie sem literalmente dizer exatamente o que ela está sentindo, mas por pequenas situações, pequenos gestos, até um pequeno diálogo que ela está escutando sobre os pais, até chegar um ponto que a gente já sabe, assim, que ela está se sentindo, de certa forma, ela aprendeu muitas vezes uma ausência de sentimento de afeto com relação a ela, pela interpretação dela, até porque os pais estão sempre discutindo coisas que passam longe do que a gente espera, pelo menos eu, né? Eu acho. Não sei se os outros leitores vão pensar isso, mas do que a gente espera que o pai ou uma mãe sintam por uma filha, né? Queiram pensar em uma filha. E eles não estão tão preocupados assim com ela, com a educação dela. Eles estão, mas eles estão até oficialmente sem criar obstáculos para a educação dela, sob o ponto de vista formal, mas a parte afetiva fica muito a desejar. E a gente vai ver pessoas entrando aí pela periferia, digamos assim, dessas relações, como companheiras do pai, companheiro da mãe, governantas, e que muitas vezes a gente fica sem saber se as pessoas que passam pela vida da Maisie estão realmente se importando com ela. Eu acho que a senhora Wicks, eu acho que talvez foi a que mais me... que não é uma personagem também totalmente confiante, mas foi a que me passou, acho que, ter um afeto mais sincero com todas as questões também que ela carrega. Agora, outra coisa, a segunda coisa que me impressionou no Henry James é como ele sabe criar um ambiente em que, de certa forma, apresenta um certo suspense sobre o que aquelas pessoas, assim, a gente está vendo da história pelo olhar da Maisie, e às vezes o que essas pessoas estão conversando e o que isso significa, porque o narrador não é a criança, tá? Mas a gente só sabe o que passa por onde a Maisie está no momento. E aí, quando a Maisie está se deslocando, ou na casa do pai, ou na casa da mãe, ou em um passeio com o padrasto, a gente fica naquela tensão do que aquilo que foi dito, que ela ouve, o que será que realmente significa. Então, simplesmente eu amei máscaras sociais, insegurança com relação a uma criança. Esse livro me fez pensar muito, eu acho que ele vai entrar meio que já dando spoiler, nos favoritos assim do ano, porque ele me fez pensar sobre um assunto que tem assim, uma importância muito grande pra mim, assim, em termos de curiosidade, né? Tanto pela minha história quanto o que eu percebo assim ao meu redor, que se a gente o quanto que a gente tem para pensar na importância e na forma que a gente propõe os assuntos para uma criança. Esse é um assunto tão controverso assim, que muitas vezes a gente pensa que tem que filtrar, mas às vezes
algum ponto de realidade é bom, até perceber um pouco de dureza da vida pode ser bom para uma criança, pode trazer uma certa fortaleza. Por outro lado, o que acontece aqui, eu acho que são pessoas que não têm qualquer tato, qualquer noção de proteção, né? O que se espera de um adulto que tá com cuidado para uma criança, especialmente pai e a mãe, é que pelo menos protejam, que tenham afeto por ela, né? Isso não acontece. Então, essas temáticas que o Henry James coloca aqui me fizeram realmente também considerar muito ele como uma excelente estreia com esse escritor. E pra gente terminar o vídeo, eu vou falar da Toni Morrison, que já é a terceira leitura que eu faço de livro dela. E essa foi mais uma leitura excelente da Toni Morrison, que foi o Deus Ajude Essa Criança. Lula Ann nasce e a sua mãe, desde primeiras páginas do livro, já mostra que tem uma imensa preocupação com ela. Tudo isso porque ela tem uma pele muito escura. Essa relação mãe-filha vai ser apresentada assim de cara, com uma mãe extremamente preocupada e com uma mãe que acaba se afastando da criança e preparando essa criança para um mundo muito hostil. Só que a gente vai ver essa história também sob o ponto de vista da Lula Ann, criança, e pelo ponto de vista da mãe dela também, e também quando ela já salta no tempo e ela já tá adulta também no começo da história. Ela se tornou a Bride, ela mudou o nome dela, a gente vai entender como isso aconteceu durante a história. Ela está bem financeiramente, ela aparentemente é uma mulher de sucesso, né? E com essa lacuna, a Toni Morrison monta a sua história. Sim, ela tá terminando um relacionamento e que ela tá muito insatisfeita com esse abandono, ela se sente abandonada. Realmente o cara fez o famoso ghosting aí que o pessoal fala, né? Foi embora sem explicar muita coisa, e ela se sente muito apegada a ele, ela vai tentar explicações. Isso também fica junto com uma moça que a Bride, quando foi criança, ela foi testemunha de um crime possivelmente cometido por uma professora, e ela foi a julgamento, testemunhou contra ela, e essa moça, essa professora, tá saindo da cadeia quando a Bride já é adulta. Então essas histórias vão seguir aí no curso da história da Toni Morrison. Acho que o resto eu vou deixar para vocês acompanharem. E eu simplesmente fiquei encantada com essa história, assim como eu fiquei com Amada. Eu li também da Toni Morrison o Sula. O Sula, eu acho que dessas 3 leituras foi a que menos me empolgou, mas eu acho que eu pude relembrar a leitura que foi de Amada, porque eu tive uma certa dificuldade em Amada, e aqui eu percebi o mesmo elemento. Eu acho que eu já estava um pouco mais segura em poder compreender a estratégia da Toni Morrison, que é uma coisa que eu gosto dela, que é deixar sempre um ponto no presente, né, de um personagem com um passado, e ela deixa sempre uma lacuna de um jeito curioso, porque o presente sempre é um pouco incompatível com o passado daquela personagem. Enquanto a Amada 7, ela estava vivendo com uma filha, ela falava de filhos, e a gente tem o passado da Sete, na época ela era escravizada, a gente fica com aquela coisa, como foi que ela conseguiu hoje ter uma vida, né? Como foi que ela conseguiu sair daquela situação de cativo, né? De cativeiro. Aqui a mesma coisa. Como é que Lula Ann se transformou em Bride? O que aconteceu? Que negócio é esse dessa testemunha que ela realizou com relação a essa professora? Houve um crime? Não houve um crime? E tudo isso, a Toni Morrison passa o tema do racismo, mas eu gosto do jeito que Toni Morrison trabalha o racismo nas suas histórias. É um jeito diferente, assim, é um jeito aí, ó. Eu comentei do Herman Hesse, que fica nítido que ele quer dar a mensagem. Eu acho que a Toni Morrison consegue fazer as mensagens dela diluídas na história. Eu acho que ela foca realmente num roteiro assim de história bem conciso. Aí a gente aqui vai deixando pro leitor a responsabilidade da gente ir sentindo os pontos que ela quer abordar relacionados à cor da pele,
na própria história. Uma coisa que eu percebi nessa história da Toni Morrison, que é o Deus agiu dessa criança, é que ela parece que busca uma narrativa cíclica, assim. Eu acho legal a temática de se perceber a vida como um ciclo, né? Porque a gente tem a parte da mãe da Lula-Anne e a gente termina com a mãe da Lula-Anne. A história, ela é contada em capítulos, e cada capítulo é o ponto de vista de um personagem. E uma coisa curiosa que eu gostei do livro é como que muitas vezes as temáticas ligadas ao racismo têm a ver muito com opressão e pobreza, mas esse fator não entrou nessa história. A Amada tem a parte histórica, eu acho que o Sula tem o ponto de vista moral, de perceber o corpo negro, ou julgamentos do corpo negro de forma diferentes, né, na amizade de duas moças. E aqui a gente tem até uma amizade muito bonita entre a Brooklyn e a Bride. E eu gostei da personagem da Brooklyn, porque pra mim ela acabava soando assim como aquele personagem que dava um respiro na narrativa, porque ela era cômica um pouco, ela era prática, então dava assim aquele respiro de um certo peso da história. E aí a Toni Morrison, ela passa nessa história do Deus ajude essa criança, pelos temas, partindo do comportamento, acho que da Bride, das coisas que acontecem, especialmente com a Bride. A Bride cria uma casca em alguns diálogos, e quando ela vai ter contato com algumas pessoas e vai acontecer coisas com ela, e até em coisas cotidianas, digamos assim. Então até chegar numa portaria ou ir para um restaurante, é como se ela já tivesse uma casca, sabendo que o tratamento para ela vai ser um pouco diferente. Tem uma cena de tensão aqui nessa história que eu acho que eu vou guardar por muito tempo, assim como eu não esqueço algumas cenas de Amada, especialmente a cena de lembrança, digamos assim, de uma perseguição que tem em Amada, como as memórias e a descrição da árvore nas costas. Acho que quem lê vai se lembrar. E aqui tem uma cena de tensão envolvendo uma situação de um acidente que eu não vou esquecer a sensação que como a Toni Morrison consegue passar o medo de algo que pode acontecer com qualquer pessoa, mas que tem um peso diferente pelo fato da gente saber que temos a Lula-Anne, a Bride. E a Bride, as pessoas não vão ver a Bride do mesmo jeito que vê uma pessoa branca, por exemplo. Enfim, gostei de mais um Toni Morrison, quero continuar lendo mais a Toni Morrison, tá? Conta aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu comentário se você quiser, eu vou adorar. Me conta livros que você gostou, que você andou lendo. Um abraço e até o próximo vídeo.